Saúde a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Me chamo Arlindo Mendes, eu sou de Guiné-Bissau. Eu cheguei aqui no Brasil no dia 11 de março de 97. Eu estudei no BTU brasileiro durante 4 anos. Nesses 4 anos encontrei a minha esposa, a missionária Sueli. No último ano dela, e ela foi morar lá no seminário. Aí nós casamos, formamos em 2002, e no mesmo ano, eu lembro do dia que nós casamos, e 2 dias depois viajamos para Brasília para fazer um curso de linguística. Eu lembro que as aulas eram de manhã, à tarde e à noite, e ficamos lá durante 3 meses. Aí quando nós terminamos esse curso, fomos para Guiné-Bissau em 2002, ficamos durante 10 anos no Instituto Bíblico da Igreja Evangélica de Guiné-Bissau, trabalhando como professores de tempo integral no treinamento dos obreiros nacionais da Igreja Evangélica de Guiné-Bissau. Não vai dar tempo para poder contar o trabalho que realizamos nesse Instituto Bíblico. Foi um trabalho muito intenso, muito bom. Chegamos nesse seminário que foi fundada pela Missão WEC, que é Missão Amém aqui no Brasil. Esse seminário era cuidado pelos missionários alemães, ingleses, americanos. Depois da guerra de 98, em Guiné-Bissau, esse seminário teve que fechar, porque não havia nacionais para tomar conta desse seminário. E quando nós voltamos para Guiné-Bissau, começamos esse trabalho. Eu lembro quando nós estávamos saindo lá, aproximadamente 150 obreiros nacionais da Igreja Evangélica de Guiné-Bissau haviam sido formados nesse seminário. Nós não somente desenvolvemos o trabalho de treinamento dos obreiros nacionais, desenvolvemos também projetos na área sociais, porque nós entendemos de que a mensagem da Palavra de Deus, ela é uma mensagem integral. Quando ela chega em qualquer comunidade, ela alcança o ser humano de uma forma completa. E nós conseguimos, pela graça de Deus, desenvolver o trabalho na área social. A minha esposa, ela é enfermeira, ela fez um curso de enfermagem na Universidade Federal de Paraíba, e ela desenvolveu um projeto, mandou para a Alemanha e conseguimos o financiamento, construímos um centro de saúde dentro do Instituto Bíblico, e depois construímos uma escola com aproximadamente 350 alunos, da escola na área social. O Instituto Bíblico, para os irmãos terem ideia, ele fica muito distante de capital de Guiné-Bissau, mais ou menos 136 quilômetros de capital. Ele fica numa área totalmente isolada. Por exemplo, se você esquecer de comprar sal, fósforo ou qualquer coisa, quando você chegar lá, se precisar dessas coisas, você tem que andar 7 quilômetros a pé, chegar numa estrada principal, pegar o transporte público e ir para uma cidade próxima para poder comprar as coisas. Nós fazíamos feira, durante o mês, íamos para a capital, comprávamos as coisas e levávamos para o Instituto Bíblico. Tínhamos uma geladeira a gás, que funcionava bem, gelava muito mesmo, e a gente vivia nessa área muito isolada, distante de tudo e de todos. Mas graças a Deus conseguimos desenvolver esse trabalho. Se depois tivermos um tempo, iremos apresentar o trabalho que nós realizamos, principalmente nessa área de saúde. Vocês sabem muito bem, o continente africano é um dos continentes mais pobres, e Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo. No ranking da pobreza, ele é o 6º país mais pobre do mundo. E o que nos mata lá em Guiné-Bissau, ou no continente africano de uma forma geral, é a malária. É uma doença muito simples de tratar, 3 dias de tratamento, você fica bom. Mas como eles lá vivem muito atrelado com a questão da magia negra, quando uma pessoa adoece, primeiro ele tem que procurar os curandeiros, ele tem que ir buscar
o significado, por que ele está doente, porque eles não acreditam de que um mosquito pode matar. Então, nesse lugar onde o Instituto Bíblico fica, tem aproximadamente 45 aldeias de tribos, e eles morriam bastante de malária. Eu lembro quando as mulheres carregavam as crianças nas costas, acordavam bem cedo, 5 horas da manhã, caminhavam com as crianças doentes nas costas, andavam aqueles 7 quilômetros, pegavam o carro para poder ir para o hospital. Eu lembro um dia quando a gente estava voltando de capital, encontramos uma mulher com a criança nas costas, tudo suja, chorando, e ela foi para o hospital. Daqui a pouco, 2 horas da tarde, ela estava voltando, gritando, chorando. E Sueli encontrou com ela e perguntou para ela: por que você está chorando? Aí ela falou: eu levei a minha criança para o hospital bem cedo de manhã. Aí quando eu cheguei lá, ela não resistiu e morreu. E eu estou voltando sem a minha criança. E a partir daquele dia, aquela imagem chocou profundamente Sueli. Um dia ela sentou e falou: eu sou enfermeira, eu vou ficar sentado aqui vendo o povo morrendo de malária? Ele falou: não. No outro domingo, ela mandou avisar o pastor, tinha uma igreja lá na aldeia. Ela falou: avisa para o povo, de manhã, 8 horas, eu vou descer lá na aldeia para fazer consulta. A gente tinha recebido uma caixa de remédio, e nessa caixa de remédio ela começou a consulta debaixo de uma árvore lá na aldeia. Eu lembro, começou de 8 horas de manhã até 8 horas da noite, sem parar. Era tanta gente. E todos os dias, de segunda a sexta, ela descia na aldeia, começou o trabalho debaixo das árvores. Eu sei que não deu mais tempo, ela subiu para o Instituto Bíblico, começou o tratamento lá, comecei a atender o povo, as notícias começaram a espalhar para as aldeias, as pessoas começaram a chegar. Daqui a pouco não deu mais tempo, porque era tanta gente. Aí ela fez um projeto, mandou para a Alemanha e aprovaram o orçamento que ela mandou. Eles mandaram dinheiro, construímos esse centro de saúde, e agora essas pessoas têm um centro de saúde próximo das aldeias deles. Eles não têm mais necessidade de andar aqueles 7 quilômetros para ir fazer consulta, porque eles já têm um centro de saúde próximo da própria aldeia. O índice da mortalidade através da malária caiu significativamente nesse período que nós estivemos lá. Aí começamos o trabalho de sensibilização, porque lá, na nossa mentalidade, na nossa ideia, ninguém não morre só por causa de doença, não. Sempre tem alguma coisa. Aí quando eles chegavam lá, falavam: não, a minha criança está doente. Aí eles falavam para a Sueli: foi alguma coisa maligna, foi um feiticeiro que fez alguma coisa contra a minha criança. Aí Sueli falava: sim, eu sei esse feiticeiro, eu sei quem é esse demônio. Esse demônio se chama mosquito. E começamos a mostrar para eles de que não é demônio, não, é o próprio mosquito que pica as pessoas para poder transmitir a malária. E começamos a mostrar para eles: não foi nada de magia negra, não. E eles mesmos começaram a aprender essas coisas, começaram a levar essas informações para outras pessoas. Quando uma pessoa pega a malária, a primeira coisa que ele faz, corre direto para o centro de saúde para ser tratado, porque é muito simples e o medicamento é barato. Muito simples o tratamento de malária. O problema é quando você demora com malária. 2 dias, se você não entrar com o tratamento, de 4 dias você não aguenta. É fatal, você morre mesmo. Mas pela graça de Deus, antes de a gente sair, ela treinou as pessoas, e essas pessoas estão cuidando desse centro de saúde lá no Instituto Bíblico. Amém? Então, abra a sua Bíblia lá no livro de Daniel.
o livro de Daniel, capítulo 3, o versículo 3, o capítulo 3, versículo 15 até o versículo 18. Diz o seguinte o texto sagrado: Pois agora, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de músicas, se vocês dispuseram e a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente lançados numa fornalha em chamas. E quando Deus poderá livrá-los das minhas mãos, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor: não precisamos de defendê-lo diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos o culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu ergueste. Santo Deus, em nome de Jesus, estamos perante a tua palavra, Pai, e pedimos o teu Espírito Santo esteja falando conosco nesse momento, Pai. Nos abençoa ricamente nesse momento, Pai, e fala conosco através do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amados, recentemente nós presenciamos situações difíceis, principalmente o que aconteceu lá em Bruxelas, um atentado, contra, digamos, o centro da União Europeia. E você vai ver de que o Estado Islâmico hoje, o objetivo deles não é simplesmente os alvos americanos. Eles têm um propósito bem elaborado, que não necessariamente eles visam os alvos americanos como a Al-Qaeda tem feito. A história recente nos mostra de que, na verdade, o objetivo desse grupo é tentar, de uma certa forma, acabar com o avanço da palavra de Deus em todos os lugares. Pode passar outra imagem. Essa segunda imagem aqui retrata exatamente uma situação em que os irmãos da igreja copta lá no Egito, esse grupo Estado Islâmico chegou numa igreja, raptaram esse grupo e levaram eles para serem assassinados. São crentes da igreja copta no Egito. Eles não fizeram nada contra o Estado, eles não levantaram qualquer calúnia, eles não foram acusados de qualquer coisa, mas eles estão ali de joelhos por causa da fé deles no Deus vivo. Pode passar outra imagem. A história que nós lemos, ele conta a história do povo de Israel, principalmente os 3 amigos de Israel, de Daniel. Para situar vocês, a nação de Israel, quando saiu do Egito, chegou na terra prometida e passou muitos anos, e quando foi comandado principalmente pelo rei Salomão, quando Salomão morreu, mais ou menos no ano 133, o reino de Israel foi dividido em 2 partes. Depois que Salomão morreu, Israel dividiu no meio. 2 tribos ficaram com a parte sul, que é chamada de Judá, e 10 tribos ficou com a parte norte, que é chamada de Israel. A parte norte, meus amados,
Passaram mais ou menos 109 anos, quando eles chegaram da Terra Prometida, até o cativeiro da Síria, que aconteceu exatamente em 722 a.C. O reino do norte ficou mais ou menos 202 anos de existência e foi dominado pelos assírios, principalmente pelo rei Salmaneser V, no ano 722. A partir desse cativeiro, o norte de Israel foi extinto. Nunca mais ouvimos falar da história da parte norte, daqueles 10 tribos da parte norte de Israel. O que os assírios fizeram? Pegaram o povo que eles dominavam naquele período e introduziram no norte de Israel. Até chegou o período do Novo Testamento que houve aquela briga entre os samaritanos com os judeus, porque eles não se davam muito bem. Foi exatamente o que aconteceu no Velho Testamento por causa do cativeiro da Síria. A parte sul, que era Judá, ficou mais ou menos 300 anos depois do cativeiro da Síria. E mais ou menos no ano 586, os babilônicos, comandados pelo rei Nabucodonosor, invadiu o sul da Judá e capturou todo mundo e levou para a Babilônia. Foi exatamente nesse período que Daniel, com os 3 companheiros, estavam na Babilônia como cativos. E o livro de Daniel foi exatamente escrito na Babilônia. E tu vai ver que história que aconteceu exatamente nesse período foi uma história muito bonita. Tu presta atenção, porque Israel estava fora do contexto do país deles. Eles estavam distantes do país de origem. Eles eram forasteiros, estavam sendo dominados por uma nação. Nesse período, a Babilônia se tornou-se uma potência mundial. Ele estava dominando nesse período. E os israelitas estavam sob o domínio do Império Babilônico nesse período. Chegou um momento em que o rei Nabucodonosor, para mostrar o poder que ele tinha naquele período, ergueu uma estátua e convidou todo mundo, todo o povo que Babilônia dominava naquele período, para apresentar, nesse momento importante e solene, que o rei Nabucodonosor estava fazendo. E todas as instruções haviam sido dadas. Quando o instrumento tocasse, todo mundo, numa só vez, iriam prostrar para adorar a imagem que ele havia feito naquele período. Mas tu vai ver naquela imagem que quando o instrumento foi tocado, todos se inclinaram para adorar a imagem, mas havia 3 homens ali em pé, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego, em pé diante daquela estátua. Não demorou, correram as informações, chegou aos ouvidos do rei Nabucodonosor de que os 3 amigos de Daniel estavam lá desobedecendo a ordem do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor chamou eles para perguntar o que havia acontecido. Nessa conversa que lemos exatamente esses do versículo 15 ao versículo 18. O assunto que eu gostaria de tratar é como agir diante das circunstâncias que ameaçam a nossa fé. Como você poderia agir diante das circunstâncias que ameaçam a sua fé? Como aconteceu exatamente com aqueles 3 amigos de Daniel. A fé deles naquele momento estava em perigo, estava sendo ameaçado naquele momento. E como que eles reagiriam àquela situação complicada que estava ameaçando o relacionamento deles com Deus, a vivência deles com Deus, a fé deles com Deus, a vida espiritual deles naquele momento estava em jogo, estava em perigo. Eles estavam numa situação complicada. Ou iriam escolher andar com Deus,
ou iriam escolher para curvar diante daquela imagem que o rei Nabucodonosor havia feito. A primeira atitude que eles tomaram, pode passar? A primeira coisa que eles tomaram, eles não negociaram a defesa deles e se remeteram ao silêncio. Leia o versículo 16 comigo, na sua Bíblia. Eles não negociaram a defesa deles e se remeteram ao silêncio. O versículo 16 diz o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Algumas versões usam a palavra: não necessitamos de defendermos diante de ti. Essa é a primeira atitude. Eles não negociaram a defesa deles. Os três, eles estavam perante o rei Nabucodonosor naquele momento. Foi a segunda vez que o rei Nabucodonosor chamou eles para conversar. Ele estava dando uma oportunidade para eles para se retratar, para poder em seguida tocar instrumento de novo, para poder prostrar diante daquela imagem que ele havia feito naquele período. Os três judeus, eles poderiam de certa forma justificar diante do rei. Eles poderiam de certa forma tentar negociar com o rei como isso iria funcionar naquele momento. Para demonstrar ainda de que eles estavam irredutíveis, a Bíblia nos diz que eles eram administradores. Quando Daniel foi elevado como administrador, eles foram convidados por Daniel para ser administradores da província de Babilônia naquele momento. Eles teriam regalias de poder falar com o rei, para defender diante do rei, para justificar diante do rei perante a sua atitude naquele momento. Mas eles preferiram ficar em silêncio. O silêncio deles não era sinônimo de medo, não era sinônimo de apreensão, não era sinônimo de covardia, não era sinônimo de tentar fugir da situação que eles estavam enfrentando nesse momento. Pelo contrário, era uma atitude que eles estavam perante uma situação, e essa decisão de ficar calado perante o rei, eles estavam certos diante de Deus e diante do rei, de que essa era uma atitude que demonstrava o princípio de que eles estavam certos diante de Deus. Lembra da história de Estevão? Quando ele fez aquela pregação bem abençoada lá no livro de Atos, os líderes religiosos naquele período se levantaram contra ele e pegaram ele, apedrejaram Estevão, e a Bíblia diz: sim, abria a boca e ele foi morto. Lembra da história de Jesus? Quando ele foi levado diante do Sinédrio para ser julgado, lá em Mateus 26, versículos 62 e 63, disse o seguinte: levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? A Bíblia diz: Jesus, porém, guardou o silêncio. Em Mateus 27, versículo 12 até o 14, diz o seguinte: sendo acusados pelos principais sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações fazem Jesus? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Sabe por que Jesus não respondeu nada? Porque ele sabia o caminho e o propósito ao qual Deus havia traçado para ele. Ele não precisava de justificativa, não. Ele não precisava de defesa lá no tribunal para defender a obra que ele havia tido para ser feito lá na cruz. Olha, meus amados, quando você passa por situações difíceis relacionadas à sua fé, lembra
de que você está seguro nos princípios a qual está baseado na palavra de Deus. Quando você tiver a certeza de que essa aqui é a vontade de Deus, não precisa justificativa, não precisa negociação, não precisa tentar arrumar as coisas para justificar a sua atitude perante os homens. É de que você está certo diante de Deus. Jesus não precisou de justificar, porque ele estava certo de que a missão e o propósito da vida dele era chegar lá na cruz, morrer pelos nossos pecados. Amados, muitas vezes o silêncio nesses momentos das nossas vidas fala mais alto do que as nossas justificativas diante das circunstâncias adversas que nós passamos nas nossas vidas. A segunda atitude, quando a nossa fé é ameaçada pelas circunstâncias difíceis. Segundo, eles não negociaram a fé deles. Naquele momento, eles não negociaram a fé deles. Leia o versículo 17, diz o seguinte: se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Essa era uma demonstração da fé, da confiança que eles tinham em Deus. Eles não negociaram a fé. Se tem uma coisa na nossa vida cristã que é inegociável, é a nossa confiança no Deus vivo. Amados, havia naquele momento provas concretas contrárias à fé deles naquele período. Percebam, de que eles estavam diante do rei. Eles haviam recebido ameaça do rei. A Bíblia diz que o rei estava muito furioso com eles. E para piorar, a sentença já estava decretada, não podia mudar. E a Bíblia diz que a fornalha havia sido aquecido 7 vezes mais quente. Mas perante esse cenário sombrio, medonho, complicado, a Bíblia diz que eles reafirmaram a fé e a determinação de ficar firme na confiança que eles tinham em Deus. Olha no versículo, foi repetido 2 vezes a expressão: pode livrar-nos e Ele nos livrará das tuas mãos. Isso demonstra exatamente a confiança que eles tinham, a certeza que eles tinham de que era uma certeza absoluta de que Deus poderia mudar aquela circunstância. Apesar das ameaças que eles estavam recebendo do rei, eles estavam certos de que Deus poderia mudar aquela circunstância. Amém. E para piorar, eles não oraram para pedir o livramento de Deus. O mais fácil, o caminho curto seria isso. Isso acontece normalmente nas nossas vidas. Quando acontece qualquer coisa nas nossas vidas, a primeira coisa que nós pedimos: Deus, me livra dessa situação. Deus, me livra dessa situação, me tira dessa situação. Eles, pelo contrário, eles pediram para que Deus desse mais coragem e firmeza para aguentar essa circunstância. A fé, meus amados, ela vê além da circunstância. Vivemos pela fé. E essa fé, meus amados, é importante. O cristianismo, ele é diferente das outras religiões por causa desse elemento, que é exatamente a fé. A fé cristã, ela é diferente da fé da igreja católica, dos muçulmanos, dos espíritas, por causa do elemento da fé da igreja evangélica. O nosso elemento da fé se chama Deus. E isso é fundamental, isso é importante. Todos têm a fé, até os ateus. Eles acreditam em alguma coisa.
Mas o que dá importância à nossa fé é esse elemento aonde nós confiamos, que é exatamente Jesus. E a fé dos três aqui não era a fé na fé deles, não. Era uma fé na pessoa do nosso Deus. Isso faz grande diferença. O versículo 18 diz o seguinte: mas se Ele não nos livrar, e se o livramento não chegar, e se milagre não acontecer, e se Deus não agir, e se nada não acontecer, o que vai acontecer com os três naquele momento? Essa pergunta é interessante, meus amados, porque hoje vivemos em que todos estão aplaudindo a teologia da prosperidade, de que Ele pode me dar carro, Ele pode me dar dinheiro, Ele não pode me dar casa, Ele pode me dar tudo, mas se não acontecer, mas se milagre não acontecer, mas se não acontecer o livramento, eles reafirmaram: não prestaremos o culto ao seu Deus. Ainda que Deus não manifestasse, ainda que Ele não falasse, ainda que Ele não me desse nada, ainda que Ele não me abençoar, ainda que não acontecesse a intervenção divina na minha situação, isso não vai mudar a minha fé e a minha confiança nele. Isso não vai mudar a minha atitude. Isso não vai mudar o meu comportamento diante de Deus, ainda que Ele não agisse. Mas ainda que não aconteça milagre, eu continuo acreditando nesse Deus, porque não muda nada. Não muda nada em relação a Ele. Não muda o caráter dele, ainda que milagre não aconteça. Ele continua sendo o mesmo Deus. Continua sendo o mesmo Deus. Reafirmaram isso. Ainda que milagre não aconteça, isso não vai mudar a minha confiança em Deus. A nossa fé, meus amados, não pode ser determinada pelas circunstâncias em que nós vivemos. Pode ser boa ou má. Isso não pode determinar a minha confiança em Deus. Ainda que a situação fosse difícil, eu continuo acreditando nele. Lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 18, diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da videira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que a natureza seca, ainda que os meus bens não estão produzindo, não estão dando nada, isso não vai mudar nada em relação à minha confiança diante de Deus. Isso não vai mudar nada. Agora, quando eu estava preparando essa mensagem, fiquei me perguntando: por que Deus não livrou os três de serem lançados dentro da fornalha? Por que Deus deixou eles sendo amarrados e jogados dentro da fornalha? Por que
Não era mais fácil lá fora o livramento acontecer? Não era mais fácil? Fora da fornalha não era mais fácil acontecer o livramento? Os próprios três poderiam fazer alguma coisa ali para fugir. Não era mais fácil acontecer isso? Mas Deus não fez isso. Deus deixou que eles fossem jogados lá dentro da fornalha. Que Deus é esse? Por que Deus permitiu isso? Os três serem lançados lá. Amados, tudo o que Deus faz tem um propósito. Sabe por quê? Se eles fossem libertos fora da fornalha, seria uma coisa tão simples, tão insignificante, que o próprio ser humano pode fazer isso, não é verdade? É mais fácil eu livrar uma pessoa que não está dentro do fogo, de que uma pessoa que está lá. Eu tenho que pegar água, pegar alguma coisa para tentar apagar o fogo. Era mais fácil serem livrados lá, mas dentro não. Mas olha o que aconteceu. Lá no versículo 26, Nabucodonosor disse o seguinte: então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, a Mesaque e Abednego, servos de quem? Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Saiam e venham aqui. Deus não livrou eles de serem lançados dentro da fornalha do fogo, mas Ele livrou eles dentro da fornalha do fogo. Aí dentro não é mais a intervenção do homem, não. Ali é o milagre, é a ação do Deus soberano. Amados, Deus não abandona aqueles que acreditam nele. Pode ser momentos mais complicados da sua vida. Se a sua fé estiver posto num Deus vivo, saiba que Ele nunca te abandonará. Pode ser o momento mais complicado da sua vida, mas Deus nunca te abandonará, como Ele não abandonou os três. No fogo, Ele estava lá com eles. Aconteceu a mesma coisa com Daniel. Lembra a história de Lázaro? Quando ele morreu, a Bíblia diz que Jesus recebeu as informações da notícia. Ele fez o quê? Já foi logo, correu lá para ressuscitar Lázaro. A Bíblia diz o que aconteceu? Esperou quantos dias? Para apodrecer, para ninguém não ter dúvida de que ele morreu. E quando ele chegou lá, fez o quê? Chamou Lázaro. Mas antes dele chamar Lázaro, ele orou. Pediu para quem? Para Lázaro ou para quem? Ele pediu para todos os que estavam lá, para poder ver o quê? A grandeza do Deus vivo. Olha, os milagres, ele tem propósito bem definido. Primeiro, é para exaltação e a glorificação do nome do Deus vivo. Segundo, é para beneficiar exatamente as pessoas, como os três companheiros de Daniel e como Lázaro que havia sido morto naquele dia. A sua fé, meus amados, tem que estar num Deus vivo. A sua fé, a sua confiança deve estar em Deus. A terceira atitude que os três tomaram é de que eles não negociaram a obediência e a adoração no Deus vivo. O versículo 18 diz o seguinte: se não fica sabendo, ó rei,
não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantas. Eles, com determinação, falaram: não vamos adorar a imagem que levantaste. Essa obediência, meus amados, é uma obediência incondicional, sem exigir contrapartida, não. Se Ele fizer, eu vou obedecer. Se Ele me abençoar, eu vou obedecer. Não, é uma obediência incondicional. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto é de si obedecer a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Era a história de Saul. Quando Deus falou com ele saiu para a guerra. Deus falou: tem que matar tudo, não tem que trazer nada. Mas ele chegou lá, matou e trouxe alguma coisa. E Deus falou para ele: acabou o teu reino. Eu já escolhi Davi para ficar no seu lugar. A obediência, meus amados, é importante. Lá em Filipenses 2, versículo 8, diz o seguinte: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Foi o próprio Jesus. Ele obedeceu, apesar das circunstâncias difíceis que ele passou para chegar lá na cruz. Mas ele obedeceu até a morte, e a morte da cruz. Amados, os três, eles preferiram ficar ao lado de Deus. Tu vai observar de que todo o povo estava contra eles, mas eles preferiram ficar ao lado de Deus. Sempre quem ficar do lado de Deus sempre vai ser vencedor. Aqueles que preferem ficar do lado de Deus vão receber a bênção. Para concluir, Deus conta com minoria para fazer a sua obra. Os três, lá em Babilônia, mudaram a história do povo de Israel e o povo de Babilônia naquele período. Não negocia a sua fé. Pode ser qualquer circunstância difícil da sua vida, mas não troque nada a sua fé em Deus. Não troque nada com a obediência que Deus deu para você. Pode ser circunstância difícil, o mundo está mal. A Bíblia diz que jaz o maligno. Não é tudo o que as pessoas estão fazendo significa estar certo. A imagem nos mostra de que todo mundo estava ali curvado diante daquela imagem. Isso não significa de que aquele ato era uma coisa verdadeira, que todo mundo deveria fazer. Não. Mas os três, pela convicção que eles tinham, e os princípios eternos que eles tinham, eles decidiram não obedecer aquela imagem com o rei Nabucodonosor havia. Preferiram obedecer o Deus vivo. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar aí. Querido bom Pai, em nome de Jesus, queremos nesse momento estar na Tua presença, Pai amado Deus. Tu sabe de que nós não temos forças nem capacidades, Pai amado, para caminhar contigo, Senhor. A nossa dependência, Pai amado, é contigo, Pai. A nossa vida está nas Tuas mãos, Pai amado. Ó Deus, Tu sabes das nossas limitações, Pai amado.
Tu sabe das nossas fraquezas, Pai amado. Tu sabe, Pai amado, das nossas lutas diárias, Pai amado, para seguir andando contigo, Pai. E tem circunstância, Pai amado, que às vezes tenta acabar com a nossa fé, com a nossa obediência, Pai. Oh Deus, mas pedimos, Senhor, oh Deus, que nos dê graça e força, Pai amado, determinação, Pai, para poder andar contigo, Senhor. Deus, o mundo está difícil, Pai amado, mas queremos, em nome de Jesus, estar ao teu lado, Pai amado, porque esse é o lado vencedor, Pai amado. É o lado da vitória, Pai. É o lado da paz, o lado da segurança, o lado de amor, o lado da tranquilidade, Pai amado. Oh Santo Espírito de Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, oh Deus, a andar contigo, Pai amado, até o final da nossa existência, Pai amado. Deus, não deixa nada nos tirar da tua presença, Pai amado. Eu sei que tu nunca vai nos abandonar, como tu não abandonou os três, até lá no fogo, Pai amado. Tu estava com eles, Pai. Nós cremos que tu não vai desistir de nós, Pai. Às vezes nós que desistimos, corremos, Pai amado, mas sempre tu está ao nosso lado, para nos segurar, para nos dar graça e força para caminhar, Pai. Eu quero entregar o teu povo, Pai amado, aqueles que nesse momento talvez estão sentindo fracos, débeis, Pai amado, na sua caminhada, querendo largar tudo para deixar. Oh Deus, eu te roubo através da tua graça, para tu dar firmeza e força nessa caminhada, Pai. Oh Deus, muito obrigado pela tua palavra e pela tua voz, Pai. No nome de Jesus. Amém.